Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, para mais um dia de estágio. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o posicionamento do paciente. Como é que ele vai ser posicionado na mesa cirúrgica, tá? Para quê? Para o circulante ele auxiliar no posicionamento. O primeiro posicionamento que a gente pode fazer com o paciente é o quê? Colocar ele em decúbito dorsal. Quando que ele vai ficar nesse posicionamento? Quando for fazer alguma cirurgia torácica, alguma cirurgia cardíaca, uma cirurgia abdominal, geralmente ele fica na posição de decúbito dorsal. Essa posição ela também é utilizada quando o paciente ele for receber anestesia geral. Tem que posicionar ele em decúbito dorsal, os braços estendidos em nível de 45 graus, para o quê? Para fazer aquela punção venosa, para administrar a anestesia geral, tudo bem? Um outro posicionamento do paciente, qual seria? Decúbito ventral, paciente de barriguinha para baixo. Em que caso que ele vai ficar em decúbito ventral? Vai realizar alguma cirurgia nas costas, na coluna, então o paciente fica em decúbito ventral. Ou então uma cirurgia na região glútea, às vezes um cisto na região interglútea, bem no cofrinho do paciente. Tem que fazer o quê? A remoção cirúrgica daquele cisto. Então, outro decúbito também que a gente pode colocar o nosso paciente na mesa cirúrgica, decúbito lateral. Em que caso que ele vai ficar decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo? Então, uma cirurgia renal, vai fazer alguma cirurgia renal, põe o paciente em decúbito lateral, tá? Vamos lá, próximo decúbito de Trendelenburg. Já ouviram falar? Vocês acho que já devem ter visto nas aulas, na sala de aula, as posições, os decúbitos do paciente. Então, um outro decúbito que nós temos que colocar o paciente é decúbito de Trendelenburg, onde ele vai fazer o quê? Vai ficar com a cabeça mais baixa e o corpo inclinado mais para cima. Em que caso que ele vai ficar nessa posição? Cirurgias dos membros inferiores, vai fazer alguma cirurgia nos membros inferiores, põe o paciente em posição de Trendelenburg. Vamos para a próxima posição, Trendelenburg invertida, onde o quê? Onde a cabeça do paciente vai ficar elevada e o corpo vai ficar mais inclinado para baixo. Mas em que cirurgia que fica nessa posição? Às vezes cirurgia de face, cirurgia craniana, cirurgia neurológica, vai fazer alguma cirurgia a nível no cérebro, alguma coisa. Posição de Trendelenburg invertida. Ou então, teve algum acidente, alguma briga que traumatizou o rosto do paciente, tem que fazer alguma correção uma cirurgia plástica, correção de orelha, correção de nariz, pode ficar também na posição de Trendelenburg invertida. Outra posição de Fowler, onde o paciente ele fica o quê? Praticamente sentado, o tórax tem que ficar mais elevado, a parte inferior do corpo. Em que caso que ele vai ficar na posição de Fowler? Vai fazer alguma cirurgia de ombro, ou então cirurgia mesmo da cabeça, fica em posição de Fowler. Vai fazer uma retirada das mamas, uma mastectomia, ou então uma cirurgia plástica mesmo das mamas, mamoplastia, pode ficar na posição de Fowler. Outra posição de canivete, não sei se vocês já ouviram falar dessa posição. O paciente vai ficar como? Vai ficar em posição de V, vai ficar o quê? Bumbum para cima, cabeça para baixo e pernas para baixo. E em que situação que ele vai vai ficar nessa posição? Alguma cirurgia proctológica da região retal do paciente, ou então alguma cirurgia de coluna, às vezes região sacral. O paciente tem que ficar na posição de canivete. Então nós vamos auxiliar o paciente ficar nessa posição. Uma outra posição também, posição litotômica ou ginecológica, onde geralmente mais em mulheres, o paciente tem que ficar o quê? Como aquela posição que as mulheres ficam na hora de colher o Papa Nicolau, deitada com as pernas fletidas e elevadas, para fazer o quê? Visualizar os órgãos genitais. Em que caso vai fazer isso? E vai fazer uma cirurgia de retirada de verruga do colo do útero, alguma visualização do colo, então fica na posição litotômica.
Outra posição geno-peitoral, onde o paciente tem que ficar o quê? Tem que ficar de bruço, bumbozinho elevado também. Mais cirurgia de quê? Da região retal também, precisa retirar alguma coisa, vai ter que ficar na posição geno-peitoral, de mais comum em homens, mas também tem mulheres, dependendo do tipo da cirurgia, tem vários casos. Pessoal, essas são as posições mais comuns. Lembrando, nós que vamos ter que auxiliar o paciente, vamos ter que, antes de fazer esse procedimento, avisar, olha, você vai ter que ficar nessa posição, e vai falando para o paciente como é que ele tem que fazer. Por quê? Porque nós sabemos a forma da posição, mas os pacientes, eles não sabem que posição tem que ficar. Então, vamos auxiliá-lo, colocar também o quê? Coxins no paciente, porque às vezes é uma cirurgia extensa, que dura horas. Como é que ele vai ficar? Tem que ficar de uma forma confortável. Então, colocar coxins nas proeminências ósseas. Falando sobre as posições, vamos comentar um pouquinho sobre o quê? Sobre os tipos de anestesia. Por quê? Lembra, dependendo da anestesia, o paciente vai ter que ficar em uma posição. Um exemplo, vamos começar falando sobre a cirurgia geral. O paciente, ele tem que ficar como? Ele vai ter que ficar em decúbito ventral. Por quê? A anestesia geral vai ser por via intravenosa. O médico anestesista vai aplicar, vai puncionar uma veia, um acesso, e vai colocar uma medicação por via endovenosa, intravenosa. Então, ele tem que ficar em decúbito ventral, membros superiores esticados, lembrem, a 45 graus. A anestesia raquidiana já é uma anestesia que vai fazer o quê? Vai fazer com que ele não tenha sensibilidade da parte inferior do abdômen para baixo, para os membros inferiores. Anestesia RAC, qual que é o posicionamento? Depende do anestesista. Às vezes ele pede para o paciente ficar em quê? Em decúbito lateral. Mas como é? Só lateral? Não, tem mais alguns cuidados. Ele tem que ficar em decúbito lateral bem encolhidinho. Tem que aproximar o máximo possível o joelho do tórax. O circulante, ele vai ajudar, vai segurar no joelho do paciente, vai inclinar a cabeça dele para quê? Para que ele fique mais dobrado, mais arcado possível, para o médico conseguir o quê? Conseguir localizar a região que vai ser puncionada. Lembrando, como é que é feito? Vai pegar uma agulha bem comprida, o médico vai puncionar. Aonde que vai chegar essa agulha? Essa agulha, ela vai chegar no líquido cefalorraquidiano, no líquor. Ele vai chegar no líquido que banha aquela medula espinhal. Então, a anestesia cefalorraquidiana tem que ficar em decúbito lateral, ou também ele pode ficar o quê? Sentado. Coloca ele sentado na mesa cirúrgica, pede para ele flexionar um pouco o tronco, e o médico vai o quê? Vai puncionar. Tem também a anestesia espinal. Tem também a anestesia espinal, onde ela vai ser o quê? Vai ser a mesma posição, decúbito lateral ou sentado e inclinado, e vai fazer o quê? Aquela agulha vai chegar aonde? Na região epidural, antes de chegar no líquor, e vai ser administrado um anestésico numa menor quantidade, mas com a mesma função. Vai fazer o quê? Vai fazer com que o paciente perda a sensibilidade da região abdominal inferior e dos membros inferiores, tudo bem? Lembrando o quê? Tanto pode ocorrer o anestesista escolher só a anestesia geral ou a raquidiana, ou ele pode o quê? Escolher as duas. Vai depender da avaliação dele, do paciente, tá? Tem também anestesia local. Em que caso que vai utilizar anestesia local? O paciente vai fazer apenas uma sutura. Cortou a mão, teve um ferimento, que vai ter que suturar aquela região. Não precisa de anestesia geral. Vai fazer o quê? Uma anestesia local. A anestesia local, ela pode ser tanto tópica, uma pomadinha, dependendo dos casos, quanto o quê? Quanto com uma agulhinha, ele vai administrar a anestesia local, uma pequena quantidade naquela região, tudo bem? Quando é o quê? Cirurgia pequena, que não tem tanta gravidade. Outro tipo que não foi falado é o quê? A sedação. Paciente, antes dele receber anestesia, tanto geral quanto raquidiana, ele vai receber um sedativo. Para quê? Para dar uma acalmada, para dar uma relaxada nele. Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia, é a primeira cirurgia dele, tá nervoso, tá tenso, para dar uma acalmada, para ele relaxar, para ele não ficar tão com os músculos enrijecidos, para não prejudicar no ato cirúrgico. Então, antes de receber
qualquer tipo de anestesia, ele vai receber uma leve sedação, tudo bem? Vai colocar o quê? Aquela máscara e vai liberar os gases, ele vai dar uma leve relaxada, vai chegar bem zen no centro cirúrgico. Não vai chegar dormindo, vai chegar mais relaxado, mais calmo. Então, pessoal, esses são os tipos de posições que vocês devem saber. Para quê? Para quando forem, digamos, no campo de estágio, vocês verem a posição, lembrar, aquela posição é a genopeitoral, aquela posição é a de Fowler. Então, para vocês terem ciência, lembrando que o circulante de sala que vai auxiliar o médico a colocar o paciente naquela posição. Então, para finalizar sobre os procedimentos realizados no centro cirúrgico, é mais isso. Lembrando, tem o auxiliar, o circulante, ele começa desde antes da cirurgia, preparando a sala, conferindo a limpeza, conferindo se foi feita a desinfecção, vai preparar os equipamentos, pegar os campos cirúrgicos. Não sei se foi falado dos campos cirúrgicos. Quais são os campos? Vai ser o quê? Aquele lençolzinho médio, azul, que ele vai cobrir o quê? Vai cobrir as mesas, depois que elas forem desinfectadas, vai cobrir a mesa para colocar o quê? Para colocar os materiais estéreis, as pinças, para colocar todos os equipamentos que vão ser utilizados naquela cirurgia. Então, o auxiliar, o circulante, ele já vai colocando o grau cirúrgico nas mesas auxiliares, na mesa do instrumentador, auxiliando também o instrumentador, tá? Que mais? Vai auxiliar colocar o quê? Os campos cirúrgicos no paciente, vai delimitar, vai colocar, vai ser uma cirurgia abdominal, então ele vai colocar os campos na região do tórax, nos membros inferiores, deixar o quê? Somente aquele quadradinho do local que vai ser operado, para diminuir ainda mais o quê? O risco de contaminação dos demais órgãos, dos demais locais, para poder fazer a desinfecção, a desgermação daquela pele, tudo bem? Uma outra coisa que nós temos que lembrar de falar antes de finalizar essa parte do centro cirúrgico é o que? A limpeza. Falei para vocês que o circulante, ele que tem que se atentar para a limpeza. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de limpeza que são feitas no centro cirúrgico. Tem a limpeza que ela é feita diariamente, quando começou o plantão, 7 horas, o circulante entrou no serviço dele, começou o plantão dele, primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que fazer a limpeza diária, antes de começar as cirurgias. Faz aquela limpeza diária, passa o que é álcool 70 nos mobiliários, nos equipamentos, na mesa, no foco. Isso já aproveita a testar os equipamentos. Outro tipo de limpeza, a limpeza recorrente. Acabou a cirurgia, vai fazer aquela limpeza recorrente, tirando todos os materiais, tirando os equipamentos, trocando, desinfectando, passando álcool 70, tudo de novo. E tem o que? Aquela limpeza terminal, onde vai realizar a lavagem das paredes, vai fazer a lavagem de todo o ambiente, tá? Teto, vai fazer uma lavagem bem feita, lavando o chão, lavando tudo. Lembrando que as paredes, elas têm que ser de piso lavável, tem que ser de cor clara para a luz não atrapalhar na hora da cirurgia, tá? Tem alguns cuidados que vocês vão ver mais na aula teórica de centro cirúrgico. Tudo bem? Então, espero que vocês estejam entendendo. Vamos, então, aproveitar esse final de semana para descansar. Lembrando que segunda-feira a gente vai ter o quê? A videoconferência pela plataforma Zoom. Segunda-feira eu já mando o link para vocês. Pessoal, lembre de uma coisa. Viram o vídeo, assistiram o vídeo? Dá um ok. Tem algumas pessoas que não estão colocando ok. Não sei se estão vendo o vídeo ou não, mas quem está vendo o vídeo, dá um ok. Por quê? Porque vai contar como presença de vocês no dia a dia, tudo bem? Então, até a próxima. Bom final de semana. Fiquem com Deus.